Está no ar. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Coisa Maior. Vamos nos acalmando, sentindo as vibrações da casa, buscando manter a nossa paz interior, para que a gente possa absorver aquilo que nós vamos buscar aqui na casa. Então, aqueles que se sentirem à vontade, quiserem fechar os olhos, mentalizar a figura amorável do Mestre Jesus. Nós agradecemos, Mestre, pela oportunidade de aqui podermos estar, mesmo com esse tempo chuvoso, mas a nossa persistência e os irmãos espirituais que aqui se encontram desde o início da semana, preparando o ambiente para poder acolher a todos esses nossos irmãos que aqui vieram buscar aquilo que necessitam. Sabedores, Senhor, que somos e que cada um temos o nosso merecimento. E rogamos, Mestre, que possa nos abençoar naquilo que nos é necessário e que possamos seguir a nossa caminhada, Senhor, sempre com perseverança, com força, com determinação, com base, Senhor, no Teu ensino, no Teu legado que foi deixado através do Teu Evangelho, de amor, de caridade e de muita persistência e positivismo. Então, meus irmãos, que possamos abrir os nossos corações para que, através da palestra de hoje, através do tratamento da cromoterapia, possa cada um de nós absorver aquilo que mais necessitamos e que merecemos. Que a boa, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. E assim seja. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse nosso papo hoje, né? Hoje a gente tem um papo e eu queria que a gente pensasse nele como uma conversa, né? Sobre cura. É a lição do Pão Nosso 44, né? Onde está citando um pouco das curas que Jesus fazia no tempo dele. Vocês lembram dessas histórias? Que Jesus fazia, das curas, dos milagres, né? Todo mundo já viu, né? E eu queria começar por uma que é muito emblemática, porque a gente nunca vai esperar, né? Que é a cura do paralítico. Vocês lembram dessa parábola, dessa história, dessa passagem? Como acontece, né? Jesus está começando as palestras dele, ainda está em Cafarnaum. Aí ele começa a falar na casa de uma pessoa, as pessoas começam a se acumular, isso vai formando um tumulto, muitas pessoas se aproximam, muitas pessoas querem ouvir o Mestre, né? Estão sendo acordadas por um mundo espiritual naquela época. Mas tem um grupo de 4 amigos e um paralítico que acreditam de toda forma que se Jesus visse o amigo paralítico, ele ia curar o amigo. Nesse momento, aquela muvuca, né? Eu fico imaginando em termos de hoje em dia, né? Numa casa simples, de repente a rua tomada, as pessoas subindo em árvores, subindo na casa do vizinho para conseguir ouvir. E a gente fica pensando, né? Talvez hoje uma pessoa conversando, no máximo 40, 50 pessoas conseguiriam ouvir sem microfone, né? Naquela época, Jesus fazia multidões seguindo ele
a voz propagando, né, já era sinais de que era um mestre, né? Aí nesses minutos que eles perceberam que não conseguiram, aí eles tiveram uma ideia. Jesus está dentro de uma casa, vamos pelo telhado. Conseguiram subir pelas casas, entraram por cima do telhado, abriram o telhado. Imagina fazer isso hoje nas nossas casas. A gente ia derrubar ele. Jesus percebeu, permitiu que aquilo acontecesse, e quando o amigo paralítico desceu, um dos amigos pediu: por favor, cura meu amigo. E Jesus fala: a fé dos seus amigos te curaram. Levanta-te e anda. E o paralítico saiu andando. Ele foi curado pelo milagre de Jesus. O que isso significa para nós? Que tipo de cura nós hoje em dia estamos procurando? Porque muitas vezes, gente, a gente toma um remédio para dor de cabeça e esquece do resto. Por que eu estou tendo dor de cabeça? Eu estou com dor nas costas, e por que eu tomo remédio para dor nas costas e não cuido da origem? Então Jesus naquela época já falava assim. Ele fazia o milagre e depois: vai, não peques mais. Vá e siga Deus, nosso Todo-Poderoso. Você está perdoado, mas não peques mais. Não era assim? Não foi assim com a adúltera? As dores, as curas estão disponíveis para todo mundo. O que a gente precisa perceber, e é isso que é um pouco mais difícil da gente perceber, é que para a gente se curar, a gente precisa perceber que está doente. E ao perceber que a gente está doente, a gente precisa da segunda coisa: mudar a nossa atitude. E é disso que eu quero conversar com vocês hoje. E quero ouvir de vocês. A gente não basta vir no médico, ouvir o que tem de fazer, tomar o Dorflex e não seguir o resto das recomendações. Não é? Eu estou ao contrário. Tudo que o médico manda fazer, eu estou fazendo e não está resolvendo isso aqui. Mas tem mais coisa para resolver. E é isso que a gente tem de conversar. Às vezes, gente, a cura não é desse mundo. Jesus não curou todos. Porque nem da cura. Do que a gente está doente verdadeiramente? Vocês já pararam para pensar nisso? Não é só a saúde do corpo, é a saúde do espírito. É a nossa alma que está principalmente doente. Nós estamos doentes do orgulho, não estamos? Do egoísmo. A gente está doente da maledicência, né? A gente está doente às vezes da raiva, da mágoa, da falta do perdão. É essas coisas que Jesus veio curar na gente. Não é a dor da unha encravada. A dor da unha encravada é reflexo. Reparam que quando Jesus falava as parábolas dele, ele sempre estava falando uma coisa: eu vim curar os seus pecados. Eu vim aliviar os seus pecados. Mas como que ele faz isso? Ele chega aqui e fala assim: ó, você é uma outra pessoa? Não. O ensinamento e a sua mudança faz você parar de sofrer. Isso é tudo um aprendizado para nós. Parem para pensar comigo. A gente tem tanto problema porque a gente não resolve eles, a gente fica adiando. Então vamos lá. O ensinamento, a lição de hoje do Pão Nosso é a cura. E a cura vem de uma mudança. Ali no Exercícios para a Reforma Íntima está bem claro isso. A gente começa a olhar para dentro, começa a procurar e aí começa a se modificar. Não esperem milagres. A fase de milagres passou. Agora o que a gente tem é uma transformação lenta e constante. Quando a gente está aqui na quarta-feira, né?
e vai lá na cromoterapia com muita fé, a gente é aliviado. Nossa, quantas vezes eu entrei ansioso nessa sala de cromoterapia e saí muito melhor. Quantas vezes eu entrei atribulado e saí melhor. Sabe o que é isso? É o alívio para a gente poder raciocinar, mudar o que a gente precisa mudar e continuar a vida. Agora a gente não muda, é igual o Dorflex. 6 horas depois passou o problema. Volta a doer de novo. Essa mudança, gente, é mais difícil. Então Jesus vinha, e aí ele foi lá e encontrou, acho que é na Samaria, ele encontrou uma adúltera, lá que não joga pedra. Vocês conhecem toda a história, né? Mas uma conversa que ela teve com ele é: eu não tenho mais salvação. Olha quantas vezes eu fiz, olha tudo que eu fiz. E às vezes a gente está nessa posição. Ai, não tem mais jeito, eu não vou mudar. Quantas vezes vocês já pensaram que não vão mudar? Para para pensar. Eu vou falar. Todo dia eu penso uma vez ou duas, isso eu não consigo mudar. Não é? A gente sempre pensa isso. Então, gente, o que eu estou conversando com vocês hoje? É principalmente sobre essa capacidade que a gente tem de ter de mudar. De mudar as coisas para entrar no caminho que leva à cura. E eu vou continuar aqui. A gente estava falando da dor, de dores físicas, de doenças físicas. Por que a gente vem com essas doenças se a gente é espírita? Se a gente acredita na reencarnação, tem um motivo. É um lembrete, é um ensinamento para que a gente aprenda alguma coisa. Será que a gente não tem de ser mais humilde? Será que a gente não tem de aprender a tolerar a filha mandando na gente um pouquinho? Ou o filho mandando na gente um pouquinho? Será que a gente não tem de tolerar, perceber que tem pessoas também que podem ter opinião, né? Então a cura, gente, vem de transformação. A transformação vem da onde? Da gente olhar para dentro e procurar ela, seguindo os ensinamentos de Jesus. Então, quando a gente está falando de cura, a gente está falando primeiro de reconhecer que temos um problema. E de qualquer tipo, físico ou não. O físico, o médico vai nos ajudar nas possibilidades humanas. Mas vai chegar um momento que talvez ele não consiga mais. E aí, nesse momento, a gente tem de parar e pensar: o que eu tenho de aprender aqui? Porque eu sei que eu vim nesta vida e eu aceitei esse desafio, né? Vocês já vêm aqui há mais tempo, sabem disso. Ou seja, nós reencarnamos várias vezes, nós programamos a nossa vida e a gente programa as nossas dificuldades, as nossas provas. A gente costuma falar aqui nas reuniões que assim, a gente vem programado para perder o braço inteiro. Mas aí Jesus é tão misericordioso que dá uma unha encravada no dedinho para a gente. Aí essa unha não sara e a gente fica blasfemando. Não é? A gente não reclama muito do que a gente está sentindo em vez de analisar por que a gente está passando por aquilo? Por que o nosso chefe, eu tenho de passar por um chefe tão desaforado? Por que eu tenho tanta dificuldade no trabalho? Tudo isso, gente, gera o quê? As nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas doenças, tanto físicas quanto espirituais. E o que é a cura? É a gente começar a enfrentar esses problemas do começo ao fim. E às vezes a gente olha isso, eu vejo na carinha de vocês assim, eu estou vendo até umas nuvenzinhas pensando assim: imagina, aquele cara lá, não tenho nada a ver, não tenho como aprender com ele. Talvez não, mas você tem dívida, talvez você tenha de ensinar com ele. A gente não sabe tudo.
E aí a melhor postura é o que Jesus faria nesse momento. O que Jesus faria com a minha dificuldade? Jesus brigaria com o filho porque está querendo que a gente vá se cuidar mais? Ou Jesus, por exemplo, ficaria blasfemando as dificuldades que ele tem? Jesus procuraria assistir aquelas programas de TV que só tem uma desgraça atrás da outra? Não? Não, né? Porque ele está ocupado fazendo a caridade. Então, quando a gente começa a ver a nossa vida e os nossos problemas com a perspectiva de que a gente está aqui, nesta terra, para aprender e evoluir, a coisa começa a mudar de figura. Eu não sou mais obrigado. Eu não estou aqui porque minha mãe me fez obrigado. Eu estou aqui porque foi planejado. Eu estou aqui porque eu quero evoluir. Eu não estou aqui a passeio. Eu não estou aqui para ganhar uma coisa legal e ter de desfrutar a vida. A vida, gente, foi feita para a gente evoluir. Para a gente sair do começo, quando a gente encarnou, e terminar ela melhor. Essa foi para isso que a gente fez. E aí Jesus vem e fala assim: eu não vim brigar com o reino, não vim brigar com Roma. Eu vim brigar com os nossos pecados. Não é bonito isso? E é isso que é a cura. Quando eu começo a enfrentar as minhas dificuldades, os meus defeitos, paro de tirar os problemas dos outros, paro de pôr os problemas dos outros, começo a colocar os meus defeitos como sendo os meus problemas, as coisas que eu tenho de resolver, a vida começa a te tratar diferente. O tratamento começa a fazer efeito. Porque enquanto eu estou achando que eu preciso da graça de Deus para cometer um problema resolvido, fica mais difícil para ele atuar, porque ele não consegue nos tocar no que nos vai modificar. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Estou conseguindo ser claro? Então, eu quero que hoje a gente reflita sobre como que a gente pode ajudar os nossos guias, nossos mentores a nos curar mais rápido. Porque todos nós precisamos de cura. Se você está bem de saúde, pode ter certeza que você tem aí pelo menos meia dúzia de defeitos para cuidar. Você está na dúvida, pergunta para o teu parceiro, para o teu esposo, para a tua mulher. Ela vai te dizer uma lista rapidinho, se você está na dúvida de quais são. Né? Mas duvido que alguém esteja na dúvida. E aí tem uma outra coisa que vocês talvez não percebam de imediato. Mas existem dois grupos de pessoas. As que ainda estão dormindo para o mundo espiritual e as que estão acordadas. Vocês aqui todos, e nós aqui todos, estamos nos acordados. A gente já se preocupa com a nossa vida espiritual. Então a gente já acordou. Só que acordar tem um problema. Tira a gente do sonho. A gente vai para a vida real, a gente tem que enfrentar os problemas. E enfrentar os problemas nem sempre é fácil. Eu estava comentando agora há pouco com o Cláudio Amir, que quando eu cheguei nessa casa, 2 anos atrás, eu fui atendido por ele naquela conversa que a gente fala de quinta-feira, que muitos de vocês já passaram, e sabe como o Cláudio Amir é péssimo nisso, né? Eu fiquei 2h30 conversando com ele. E foi maravilhoso, porque ele voltou a me dar esperança. Puxa, ele fez uma cura. Não. Ele conversou comigo, me explicou as coisas e falou: você que tem que fazer, eu não posso fazer por você. O médico fala isso pra gente o tempo inteiro: eu não posso ir para a academia por você. Né? A gente sabe, puxa, eu tenho de parar de falar mal do vizinho. Não é? Eu tenho de parar de brigar com meu filho à toa. A gente sabe disso. É isso mesmo, pode reclamar. Mas eu também tenho de ser um bom filho. Porque eu não preciso dos outros me cobrando. Não é?
Eu já tenho, eu já sei. A gente já foi criado com consciência. E melhor, nós já estamos acordados. Essa sutileza de já estar acordado faz toda a diferença. Todos vocês têm amigos que ainda não estão acordados. Enquanto a gente está aqui, eles estão vendo lá o BBB. Enquanto estamos aqui, eles estão conversando sobre o assalto que teve ali do lado, né? Ou sobre política, ou sobre coisa. Enquanto a gente está aqui se preocupando com o quê? Com a nossa evolução espiritual. Então, gente, indo aqui para o encerramento, eu queria lembrá-los, né, de que a cura não é milagrosa mais. E que a gente só vai se curar efetivamente quando essa fase que a gente está de acordado, que vocês todos estão, quem está me ouvindo na live também já está acordado, é quando a gente partir para a ação. Que ação é essa? Da reforma íntima. Daquele processo de se melhorar aos pouquinhos. O que eu vou fazer hoje melhor do que eu vou fazer ontem, do que eu fiz ontem? O que eu vou olhar para o meu colega e ser mais caridoso e bondoso com ele do que eu fui ontem? E a gente pode começar treinando na família. Como eu vou livrar da mágoa que eu tenho em casa, que eu não falo com o meu vizinho, com o meu colega, com o meu filho, com a minha mãe, com o meu tio, com o meu avô? Como eu vou me livrar dessas mágoas? Isso é cura, gente. É cura espiritual. Que é o que essa casa faz? Aí reflete no físico. Aí você começa a ter mais disposição, acorda melhor, não vai dormir e acordar às 3 da manhã assustado. Ou não dormir. Quantas pessoas hoje em dia não têm problema de sono? Quantas pessoas perdem horas e horas dentro do celular para fugir da vida? E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente não está vivendo. A gente está fugindo. Está querendo voltar para o status de dormindo. Essa é a diferença. Sonhar é muito bom, mas não leva a gente para o outro lado. Não atravessa a rua. Quando a gente estava lá na fase de estudar, né, na faculdade, na escola, aprendendo a ler, não tinha o professor chato que mandava aquela lista de exercício? Não tem? Você tem ainda isso? Você está em que série? Quinta. O que você acha dos exercícios que o professor te manda? Difícil? Não sei porque está começando. Do ano passado era difícil? Não, né? Era fácil, não é? Desse ano vai ser mais difícil do que do ano passado. Por quê? Você passou de ano, não foi? É isso que a gente faz na vida, gente. A gente vai passando de ano, as provas vão ficando mais difíceis. Vai chegar um momento que ele vai estar na faculdade. Aí ele vai olhar aquela prova da quinta série e vai falar: ai, que saudade, como será fácil. Vocês não olham para alguns problemas que vocês tiveram no passado e falam assim: ai, se eu tivesse essa maturidade que eu tenho hoje, eu tirava de letra? Não é? O convite de hoje é para que vocês enfrentem as dificuldades olhando para isso. Olhando que isso é um processo para se curar. Os nossos traumas, os nossos problemas, as nossas doenças de alma e doenças físicas. Tudo começa, gente, com desequilíbrio. E por isso que vem tudo isso. Se eu começar a chegar em casa gritando com todo mundo, daqui a pouco minha casa está um caos. Se eu chegar em casa xingando, daqui a pouco a casa está um caos. É evidente que é isso. Agora, a casa está um caos, eu chego em paz, ela acalma. Daqui a pouco a casa respira. É assim, a gente influencia onde a gente está. Assim, eu estou falando aqui, né? Eu fico pensando, eu fico imaginando, né? Tem aquela pessoa na sua casa que olha para você, fala uma coisa diferente, você já explode.
Todo mundo tem um negócio desse, não tem? Alguma coisa que faz fora e você explode do seu jeito. Às vezes é gritando, às vezes é ficando emburrado, às vezes é não falando nada, só que não saindo sem conversar. Não é? Tem gente assim? Mas isso, o que significa isso? Tem pontos para ser resolvidos. Tem conversas para serem feitas. Tem coisas para se resolver. E vocês estão na mesma casa para resolver isso. E aí, gente, quando a gente começa a ter coragem, e olha essa palavra que a gente está usando aqui, coragem, para enfrentar as nossas dificuldades de verdade, e não com um remedinho para fazer a gente dormir e voltar para a turma dos dorminhocos, aí sim a gente começa a encontrar a cura. E André Luiz, no livro dele, cita que a capacidade de enfrentar as suas próprias dificuldades é a principal matéria de cura. É onde os nossos mentores vão trabalhar com a gente para nos orientar. Porque a gente começa a ficar ligado no plano maior, naquele plano de evolução, e não ficar ligado no plano da reclamação. A cura começa no momento que a gente para de reclamar e começa a atuar na nossa mudança. Então, com isso, eu queria que vocês refletissem lá de novo no começo da nossa história, no paralítico. Ele foi curado. Ele foi curado por Jesus pela fé dos amigos dele. Ele tinha merecimento para isso, veio programado, veio tudo isso. Mas principalmente, ele teve coragem de enfrentar toda aquela multidão para chegar perto de Jesus. A gente está tendo coragem de enfrentar a multidão para chegar em Jesus? Não, nem sempre, né? E olha que a gente é o acordado. Os dorminhocos não estão nem vendo a conversa acontecer. Então, o que eu convido vocês é para ter coragem de enfrentar a multidão dos nossos problemas, a multidão das coisas que nos impedem, né? Os nossos defeitos, os nossos problemas, e conversar e chegar em Jesus. Aquela sala ali de coronaterapia é um excelente caminho para a gente conectar com os nossos mestres, com o nosso Jesus. E a partir de lá, começar uma nova jornada, levantado de pé, sem ser um paralítico espiritual. É isso que é a cura. E com isso, meus amigos, agradeço muito cada um de vocês estarem aqui me ouvindo. Espero vocês na próxima semana. Não precisa quebrar, não. Vamos lá. Tem dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Perguntem para o Clóvis depois, mas podem falar agora. Você tem que resolver os seus problemas. Não, mas não precisa fazer sozinho. Mas eu acho essa colocação muito importante. A gente tem que resolver os nossos problemas, mas a gente não precisa resolver sozinho. Pode pedir ajuda. Ninguém resolve, ninguém é sozinho, a gente é social, né? Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Núcleo Espírita Plano Maior. E mais uma vez nós vamos cumprir a nossa parte. Depois da ótima palestra do André Luiz, nós vamos fazer as nossas vibrações, doando um pouco da nossa energia
do nosso amor, da nossa boa vontade para todos aqueles que estão necessitando. Então vamos vibrar inicialmente pela paz mundial, que os dirigentes das nações possam encontrar através do diálogo a paz para todos os povos em lutas, todos os povos em guerras, em especial Ucrânia e Rússia, Israel, Hezbollah, que possam se encontrar num caminho de paz para toda a região, trazendo muito equilíbrio a todos. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes, nossos governantes possam encontrar o equilíbrio para as novas legislações, o equilíbrio para trazer ao nosso povo brasileiro mais saúde, mais educação, mais alimentação. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram em hospitais, em casas de saúde, em pronto-socorros, enfim, onde haja um leito de dor, ó Mestre Jesus, que a tua presença ali se faça presente. Que os nossos amigos do plano maior da espiritualidade, as correntes médicas possam ajudar a curar aqueles que estão doentes. Se não for possível a cura, que venha o alívio da dor, o alívio do sofrimento, o equilíbrio emocional. Vamos lembrar também por todos os detentos, que eles possam se arrepender dos seus males praticados, pedir perdão pelos males praticados e que possam iniciar ainda nesta vida a sua regeneração para futuras encarnações. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas, que as caravanas socorristas de Mestre Jesus possam resgatá-los, possam encontrá-los, ajudá-los, principalmente aqueles que honesta e sinceramente se arrependeram dos seus males praticados, pediram perdão por tudo aquilo de errado que fizeram e estejam dispostos a começar uma vida nova no plano espiritual. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que são ligados aos vícios, quer seja de sexo, de álcool, de cigarro, de drogas. Cada um desses irmãos possa encontrar no teu exemplo, Mestre Jesus, no teu evangelho, o caminho novo a seguir para se livrarem dos seus vícios. Vibremos por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Querido Mestre Jesus, que o teu exemplo seja o guia para todos esses irmãos crescerem e evoluírem. Vamos vibrar pela paz entre todas as religiões, que todos os dirigentes de religião entendam que o Deus é universal, é único, que o que Ele quer é a paz para todos os homens. Nós vamos também vibrar, Mestre Jesus, por todos os lares em desarmonia, que a tua luz branca, Mestre Jesus, penetre cada um desses lares, trazendo a paz, o amor, o equilíbrio e a tranquilidade. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todas as pessoas desaparecidas, crianças, jovens, adultos, que as equipes de resgate possam ser intuídas na direção correta para achar esses irmãos e trazê-los ao seio de suas famílias. Vamos vibrar também por todos os nossos desafetos, quer seja de encarnações passadas, quer seja desta encarnação. Que o plano espiritual possa levar até eles o nosso pedido de perdão, o nosso arrependimento pelos nossos males praticados e que possamos, como pediu Jesus, caminhar lado a lado com esses nossos desafetos para estarmos juntos no mundo espiritual, todos crescendo e nos perdoando mutuamente. Vamos, Mestre Jesus, vibrar também por todos os nossos parentes, amigos e irmãos. Cada um desses irmãos possa receber as bênçãos de Jesus em seus lares, em seus corações, possam se equilibrar, possam se fortalecer na fé. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram
na nossa live de hoje, assim como todos os nomes que foram colocados no chat. Todos esses irmãos recebam a paz, as bênçãos e o amor do nosso Mestre Jesus. Vamos orar agora pelos nossos lares. Que cada um dos nossos lares receba a luz, a paz, o amor de Jesus. Da tua luz branca, Mestre Jesus, esterilizadora, limpe paredes, tetos, pisos e tudo que houver de fluidos negativos, deletérios, possam ser retirados e limpos. Irmãozinhos que ali estejam trazendo a discórdia, possam ser encaminhados à tua seara bendita de amor e de trabalho, Mestre Jesus. Vamos vibrar também por nós mesmos. Possamos receber nesse instante as bênçãos de Jesus para a cura de todos os nossos males, sejam eles emocionais, sejam eles físicos ou espirituais. Que possamos, Mestre Jesus, receber a tua luz, as tuas bênçãos, a tua graça, para nos fortalecermos em nossa fé e seguirmos em frente no nosso caminho. Que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que possamos agora agradecer ao nosso Mestre Jesus, a todas as correntes que aqui estão, em especial as correntes médicas, que farão e aplicarão o tratamento para cada um de nós, para cada uma das nossas necessidades. Que nós possamos, Mestre Jesus, estar aqui quando aguardamos, orando, pedindo, mentalizando as nossas necessidades, porque mentalizando as nossas necessidades favorecerá e facilitará o plano espiritual, o atendimento daquilo que nós precisamos. Sempre lembrando de que nossos pensamentos sempre são dirigidos ao nosso querido Mestre Jesus. Ele que nos acompanha, que nos orienta, que nos traz as bênçãos da cura. E que Deus Pai nos abençoe, Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Vamos aos nossos recadinhos de sempre, então, começando pela nossa cesta básica. A nossa cesta básica será entregue no próximo sábado, que é dia 3, que é o dia do nosso tratamento agendado de cura. Aqueles que estão inscritos, por favor, cheguem às 9 horas da manhã para participarem da palestra, para esperarem e aguardarem a sua vez para serem atendidos. Tudo será feito com senha, como sempre. Aqueles que ainda se interessarem em participar do tratamento de cura, podem fazer a inscrição com a Beth aqui na recepção. Ela fará a inscrição de vocês para que vocês conversem com o Claudio e possam vir na entrevista. O Claudio mesmo que na quinta-feira esteja lotada, que é o dia de amanhã, que é o dia que ele faz, ele virá na sexta-feira também para atender aqueles que forem, que ultrapassarem a agenda de amanhã. Então, todos que precisarem, por favor, se inscrevam com a Beth, ele fará o atendimento necessário. O nosso bazar, que nós temos no fundo da casa, também serve para ajudar na arrecadação da manutenção da nossa casa, né? Nossa casa tem gastos, muitos gastos, e para mantê-la a gente conta sempre com a ajuda de todos vocês. Então, aquilo que vocês eventualmente comprarem no bazar, a renda sempre será revertido para a nossa casa, para as cestas básicas, para os gastos da casa. Os nossos cursos vão começar primeira terça-feira de março. Primeira terça-feira de março, dia 5 de março, estão me informando aqui, será o início dos nossos cursos. Curso básico para aqueles que estão iniciando, que querem fazer. Curso de orientação e educação mediúnica para aqueles que já fizeram o básico ou para aqueles que venham de outras casas, onde já tenham feito o curso básico. Então, não esqueçam, aqueles que quiserem fazer o curso básico ou o curso COEM, que é orientação e educação mediúnica, também podem deixar
o seu nome e a sua inscrição com a Beth e ela repassará aos professores. O curso básico é feito pelo professor Carlos, o curso de orientação e educação mediúnica sou eu que ministro para vocês. Então, aqueles que quiserem, que se interessarem, podem fazer a sua inscrição. Bom, o tratamento de cura, como a gente já falou, será na próxima terça-feira, a partir das 9 horas. Se vocês puderem chegar um pouquinho sábado. Não, é dia 3. Dia 3, sábado próximo, às 9 horas. E vocês, por favor, se puderem chegar um pouquinho antes, será muito benéfico para vocês. No andar de cima nós temos uma biblioteca que tem muitos títulos de livros para vocês lerem, aprenderem e estudarem. Nós temos as nossas lives, como hoje, né? Um trabalho feito um pouco na live, um pouco aqui presente para nós. E no domingo, aí só live no Facebook do Núcleo Espírita. O pessoal que mora longe, o pessoal que mora em outras localidades, participa também da nossa live nas quartas-feiras, através do Facebook. Mas no domingo também temos a live às 8 horas da noite, sempre com um palestrante diferente. Quem quiser trazer a sua garrafinha de água, como tem muita gente que eu já vejo que trouxe, podem trazer, isso mesmo. Podem trazer a sua garrafinha de água. Quando vocês entrarem na sala, abram a tampa e ela será fluidificada para vocês levarem a água fluidificada para os seus lares. Deus abençoe vocês. Obrigado por estarem aqui conosco e ótima cromoterapia para todos.